escola vendo o verbo to be, né, verbo to be o tempo todo, e a gente não sabe muito bem o que que faz com esse verbo to be, tanto que é engraçado, muitas vezes, a pessoa quando vem para uma aula fala assim: "Nossa, vamos lá, aula 1, vamos lá ver verbo to be". Não é bem assim. O que a primeira pessoa que te deu aula, se de fato foi um professor, né, que tem com metodologia, com didática, essa pessoa tinha que ter te falado uma coisa muito simples, que é o quê? "Olha, eu vou te explicar como um motor funciona". Eu não quero ver o motor funcionando, eu preciso primeiro entender o que cada peça dentro desse motor faz. E aqui, né, como eu acredito que a maioria de vocês trabalham com Excel, mexe com Excel no dia a dia de vocês, eu vou mostrar para vocês que é a mesma abordagem, uma abordagem de fórmula, uma abordagem lógica. Então, presta atenção nisso aqui, ó. 1, 2, 3. Até uma criança, né, consegue acompanhar de uma maneira tão simples. Toda frase afirmativa na língua inglesa, quem que é a posição 2? Quem que é o elemento número 2? Esse lugar é reservado para o verbo. Guarda isso, essa posição é reservada para o verbo. Uma vez que você entende que essa posição número 2 ela é reservada para o verbo, o que que eu vou fazer na frase negativa? Eu vou colocar a negação entre o 2 e o 3. Então eu coloco essa negação entre o 2 e o 3. Por favor, verifica se o microfone está no silencioso, só por favor, que eu estou escutando ainda alguns ruídos. Bom, uma vez que eu coloco a negação entre o 2 e o 3, o que que eu vou fazer na pergunta? Eu faço a inversão do posicionamento dos 2 primeiros. Eu jogo esse número 2 para frente. Então, aqui eu tenho essa fórmula. Isso aqui é uma fórmula. E eu vou provar para você hoje, por A mais B, que essa fórmula vai funcionar na língua inglesa, ela é a base estrutural do idioma. Não importa qual que é o tempo verbal, não importa o elemento que eu esteja usando, vai funcionar da mesma forma. Bom, tá aqui nossos amigos, né? Nosso verbo to be aí, ó. Am, is e are. Isso aqui a gente entra na escola, sai da escola, são tantos anos de escola, aí a gente vai para a faculdade, aí depois a gente tenta um cursinho, pega qualquer coisa, tá lá o verbo to be, você fala assim, cara, o que, que eu faço com esse verbo to be? Minimamente, hoje, tudo bem que você sabe que o verbo to be é o verbo ser e estar. Ah, que ele é um verbo irregular, porque eu uso o am para o I, o is para o he, she, it, o are para o we e o they. Tá, tudo isso você já sabe, mas o que eu quero que você entenda é que eles, independentemente de qual seja, ele é meu número 2. Ele vai ser esse número 2. Uma vez que eu entendo que ele é esse número 2, dá uma olhada no funcionamento dele dentro da fórmula. Olha lá, I am upset. O que é upset? Chateado. Então, ó, esse aqui é meu número 2. I am upset. Uma vez que eu identifiquei que o am é a posição do verbo, olha o que eu faço com a negação. I'm not upset. E a pergunta? Joga esse número 2 para frente. Am I? Aqui é importante também você fazer essa conexão, ó. Sempre que acabar numa consoante e começar com a vogal, você fala junto. Am I? Am I upset? Amanhã, né, na nossa segunda aula, a gente vai ver essa questão dessas emendas. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu não consigo entender porque eles falam muito rápido. Não é que eles falam rápido, existe uma lógica estrutural dentro da fonética, que existem alguns atalhos da comunicação, que a gente vai ver isso amanhã. Então, ó, provei para você que a minha fórmula funciona. Vamos ver mais uma aqui, ó. They are clever. Tá aqui meu número 2, ó. Sabe o que é clever? Clever é smart, inteligente. Nossa, eu nunca vi isso. Também existe essa questão que a gente aprende uma palavra e não aprende a outra, não aprende o sinônimo. Eu não consigo entender o porquê. Se existe sinônimo, aprenda o sinônimo. Por que, que eu tenho que ficar sonegando informação do aluno? Né? Então, ó, they are clever, eles são inteligentes. Está aqui, ó, meu número 2. Como é que fica a negação? They are not clever. E a pergunta? Joga o número 2 para frente. Olha o número 2 aqui, ó. Are they clever? Vamos fazer uma outra. She's gorgeous. O que, que é gorgeous? Mais que bonita, né? Deslumbrante, né? Então ela é linda, deslumbrante. Olha meu número 2 aqui, ó. Negativa? She's not gorgeous. E a pergunta? Is she gorgeous? Tá aqui meu número 2. Muita gente pergunta para mim, Yusuf, eu posso abreviar? Eu prefiro que você não abrevie. Por quê? Porque você perde essa questão do funcionamento da estrutura. Não abrevia, no primeiro momento não tem a menor necessidade de você fazer abreviação. Permanece assim,
Imagina agora, faz sua própria frase, pensa numa frase e você cria seguindo a fórmula. Aqui está no presente. Sabe qual que é o passado? Passado do am, do is, é o was. Olha a pronúncia, W no inglês é o os. É assim que a gente pronuncia. E aqui, ó, é o were. O were. Muitas pessoas com dificuldade na fonética, a indicação que eu sempre falo é o quê? Escreve como você fala. Por quê? Porque você facilita a tua aprendizagem. Então, ó, o was e o were. Então, sempre no inglês o W é som de U, o E final a gente nunca vai pronunciar e a gente capricha nesse R, né? Usa esse R, né? Porta, né? Então, were, carrega. Então, se eu tenho o presente, eu tenho o passado. Olha aqui, ó, verbo to be no presente. Am is é o was. E no o passado do are é o were. Ele também vai ser meu número 2. Sabe como é que eu formo o gerúndio no inglês? Gerúndio no inglês, a gente forma verbo to be. Quem que é o verbo to be? Tanto no presente ou no passado vai ser um desses elementos que a gente acabou de ver, mais o segundo verbo no ing. É assim que a gente forma. Vamos lá ver, vou te mostrar em um slide aquilo que as pessoas levam 2, 3 meses seguindo qualquer livrinho, qualquer escola para aprender. E aí eu te pergunto, se você tirar os livros, as cores das bandeiras, os números, né, o patati patatá que tem lá floreando o teu livro bonitinho, né? Quem já fez inglês aí, né, e tentou, eu acredito que todo mundo tem uma caixa guardada, escondida, numa prateleira, alguma coisa, esse monte de material. Vai lá e veja quanto tempo foi necessário, quantas horas de aula para você chegar nesse ponto aqui. Vamos ver então em funcionamento. Olha só, they are sleeping. Aqui, ó, eles estão dormindo. Meu número 2 continua aqui, ó, meu verbo to be e o ing no segundo verbo. Eu não pronuncio esse G final, tá? Não é sleeping, não, tá? Ping é o ping-pong, né? Então, sleeping, o G some, não tá ali. They are sleeping. Se ele é meu número 2, como é que fica a negativa? They are not sleeping. E a pergunta? Are they sleeping? Vamos ver mais um. She's reading, né? Ela está lendo, ó, meu número 2. Negativa, she's not reading. E a pergunta? Is she reading? Qual que é a dificuldade? O gerúndio funciona como verbo to be com ing. O que eu vejo às vezes as pessoas fazendo, as pessoas esquecem de colocar o verbo to be. Se você falar they sleeping, tá errado. Isso aqui não existe. Eu preciso do verbo to be aqui, ó. They are sleeping. Outras pessoas fazem o quê? Esquece de colocar o ing. Aí esqueceu de colocar o ing e fica assim, ó. She is read. Isso aqui não é gerúndio. Por quê? Porque eu preciso do ing no segundo verbo. Então, condição sine qua non. A única forma do gerúndio existir na língua inglesa é verbo to be com ing, sempre. Vamos ver isso, ó. Isso está no presente. Vamos ver no passado, então, ó. Opa, deixa eu arrumar aqui. Então, ó, qual que é o passado do are? O passado do are não é were? Então, olha só, they were sleeping. Eles estavam dormindo. E a negativa? They were not sleeping. E a pergunta? Were they sleeping? Vamos fazer o outro. She is, qual que é o passado do is? Passado do is é was. She was reading. E a negativa? She was not reading. E a pergunta? Was she reading? O que eu quero que você note? Guarda aqui com muita atenção. Se eu tenho o verbo to be, eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu não preciso de nenhum auxiliar. Se você tem verbo to be, você só vai usar o verbo to be. É isso que as pessoas não conseguem entender. Se eu perguntei com o verbo to be, eu respondo com o verbo to be. Is she reading? Você vai responder com is. Yes, she is. No, she is not. Se eu perguntar com was aqui, ó, no passado, was she reading? Yes, she was. No, she was not. Aqui não tem nenhum outro elemento. 100% das vezes, quando for o verbo to be, você vai usar o verbo to be na resposta. Ok? Pronto. Um slide já foi. Tá aqui. Tem alguma dúvida? Escreve aí no cantinho aí, depois eu vou dar uma olhada. A gente vai continuar aqui. Talvez um próximo slide também vai responder alguma pergunta sua. Mas entenda que até agora a fórmula funcionou perfeitamente. O que eu estou mostrando para você? Verbo to be, não importa se é no presente ou no passado, eu simplesmente identifico o número 2, faço a negação, jogo o número 2 para frente para fazer a pergunta. Como que eu formo o gerúndio na língua inglesa? Verbo to be com ing.
O funcionamento é o mesmo. Tranquilo? Vamos dar um próximo passo. Então, ó, um passo a gente já deu. Vamos dar o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Quando não for verbo to be. Então, grava, escreve. Toda vez que não for verbo to be, eu vou precisar de ajuda. Quem que vai me ajudar? Um elemento, um auxiliar, um ser que não significa nada, mas eu preciso usar. Quem que é esse elemento? Vamos aqui. Quem que é meu número 2 na frase? Meu número 2 não é o work? Olha lá, you work hard, né? Você trabalha duro, você trabalha muito. Meu número 2 é verbo to be? Não, é o verbo trabalhar, o work. Toda vez que não for verbo to be, eu preciso de ajuda. Quem que me ajuda? Vai depender do tempo verbal. Se for no presente, quem vai me ajudar é o do. Tá aqui, ó. Do you work hard? Essa é a minha pergunta. Do you work hard? Qual que é o passado do do? O passado do é did. E eu quero saber se ontem você trabalhou muito. Eu vou perguntar com did. Did you work hard? Se eu quero saber se amanhã você vai trabalhar muito. Will you work hard? Se eu quero saber se você ganhasse na Mega Sena, você trabalharia muito? Eu vou fazer aqui, ó. Would you work hard? O que, que o will faz com o verbo? O will deixa no futuro, trabalhará. O que, que o would faz com o verbo? Faz no condicional, trabalharia. Então, simplesmente, eu vou colocar o would. Would you work hard? Você trabalharia muito se você ganhasse na Mega Sena? Se eu quero saber se você consegue trabalhar muito, o que, que eu vou usar? O can. Can you work hard? Então, o que, que eu estou te mostrando? Você imagina o gringo aprendendo português? Ele teria muito mais dificuldade. Olha o que eu estou te mostrando. O que, que eu mudei aqui? Eu só estou mudando o elemento que eu estou usando, independentemente do tempo verbal, eu estou usando um elemento que vai me auxiliar na hora de fazer a pergunta. Por quê? Porque esse cara aqui não é verbo to be. Não importa qual que seja o verbo ali, poderia ser dormir, brincar, jogar, trabalhar, caminhar, qualquer verbo. Todos os verbos, quando não for verbo to be, eu vou precisar de ajuda. Quem que vai me ajudar? No presente é o do, no passado é o did, no futuro é o will, no condicional é o would e no modo verbo é o can. Por que, que você precisa ficar 2 anos numa escola de inglês, 5 anos numa escola de inglês para entender isso aqui, sendo que você nunca entendeu isso aqui? Nunca ninguém pegou e sistematizou, colocou isso de uma maneira racional para você? Aí fica difícil, de fato, aprender inglês, né? Agora, uma vez que você entende isso, a pessoa, o teu interlocutor, quando te faz a pergunta, ele já está te dando um elemento. Se ele perguntar com do, você vai responder com o quê? Com do. Do you work hard? Yes, I do. Did you work hard yesterday? No, I didn't. Will you work hard tomorrow? Yes, I will. Would you work hard if you won Mega Sena? No, I wouldn't. Can you work hard? Yes, I can. Bom, se eu tenho esse elemento, adivinha quem que eu vou usar para formar a frase negativa? Ele mesmo. E aí, olha como é que eu formo a negação. Olha que dificuldade de formar a negação. Simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. You do not work hard. You did not work hard. You will not work hard. You would not work hard. You cannot work hard. Acabou. Acabou. Toda vez que não for verbo to be, eu vou fazer exatamente isso, independentemente do tempo verbal. Ah, mas e a fórmula? Vou te mostrar. Tá aqui minha fórmula. Quem que é o número 2? Tá lá. Quem que é minha fórmula? Vamos ver isso aplicado? Olha só. You will work hard. You will work tomorrow. Né? Você trabalhará. O que, que o will faz? Né? Deixa no futuro. You will work tomorrow. Ele é meu número 2. Como é que fica a negativa? You will not work tomorrow. E a pergunta? Will you? Né? Aqui não é will e you não, tá? Aqui eu pego o L, ó, e junto com o som aqui, ó, porque é som de vogal, né? Então, will you work tomorrow? Ah, vamos ver com would. We would travel if we had money. Nós viajaríamos, né? Eu falo que o would é o verbo da Maria, né? Nós viajaríamos se nós tivéssemos dinheiro. Olha a negação. You would not work. We would not travel if we had money. E a pergunta? Would we travel if we had money? Ué, vamos ver com can. They can run very fast. Eles conseguem correr, eles podem correr muito rápido. E a negativa? They cannot. A única questão aqui é que o cannot é uma palavra só, é junta, ou você pode usar o can't como abreviação.
E aí joga o can para frente. Can they run very fast? Olha lá, eu pergunto com can. Às vezes eu vejo a pessoa fazer assim, do you can? Como é que você faz isso aqui, ó? Do you can? Não preciso disso. Por quê? Porque eu estou usando o can. Ele é meu número 2. Eu jogo o can para frente. Can you? Nunca do you can. Do you can não existe. Então, tá vendo como é importante a gente sistematizar, colocar, entender para que coisa serve, né? Onde eu vou usar cada coisa. E vamos fazer um com have também, ó. You have traveled to Paris. Esse have, todo mundo tem uma dificuldade enorme. Quando que eu uso esse have? Toda vez que o seu tempo, a sua ação ou situação estiverem em aberto, estiverem inacabados, eu vou usar o have. Então, toda vez que sua ação, sua situação ou tempo estiver em aberto, não acabou, eu vou usar o have. Então, ó, you have traveled to Paris. Negativa, you have not traveled to Paris. E a pergunta, have you traveled to Paris? Se eu perguntar com have, eu respondo com have. Perguntei com can, respondo com can. Perguntei com will, respondo com will. Perguntei com would, respondo com would. O único cuidado que você tem que ter é o quê? É que o do e o does ele vai ser usado sempre nas frases negativas e nas perguntas. É o meu auxiliar na negação e na pergunta. Os outros eu uso em todos, seja afirmativo, interrogação e pergunta. É só isso. Só isso. Tá aqui. Quando for verbo to be, a gente viu no primeiro slide. Quando não for verbo to be, vocês estão vendo agora. Faz suas frases, pensa de uma maneira, né? Qualquer frase, qualquer coisa, você vai perceber o quê? Uma frase simples, uma afirmação simples, é só mudar o conector para ir formando, né? Essa estrutura da língua. E aí você me pergunta, Youssef, por que as pessoas não avançam no idioma? Porque as pessoas pensam em português e ficam buscando os elementos no inglês, não vai encontrar nunca. O inglês ele é muito mais fácil. A partir do momento que você entenda, faça esse processo racional, né? Você entenda como funciona, pratique a partir daí, e aí sim isso você internaliza essa estrutura. É muito mais simples. É como aprender a dirigir, né? A autoescola ela não forma o piloto de Fórmula 1. Você aprende a dirigir não na autoescola, né? Como é que eu aprendo a dirigir na estrada? Dirigindo na estrada. Como é que eu aprendo a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. E como que você acha que você vai aprender a se comunicar no inglês? Se comunicando em inglês. A diferença é que aqui eu proponho um atalho onde você não precisa saber gramática. O que você precisa entender é como essa estrutura funciona e aí você passa a usar cada elemento de uma maneira racional e lógica. Visto isso, me resta fazer o quê? Pegar tudo isso que a gente acabou de ver e simplesmente trazer vocês para o que é a realidade da língua. O que você precisa entender basicamente? É que eu disse para você que o verbo é meu número 2. Ele é o cara mais importante de qualquer frase, independentemente de ser negativa, pergunta, afirmativa. Agora, na língua inglesa não existe sujeito oculto ou sujeito indeterminado. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí você pensa assim, na semana que vem virá, né, um exemplo que até eu escutei hoje de uma aluna, na semana que vem virá, cadê o sujeito? Quando você faz na semana que vem virá, aí você vai lá para o inglês. Next week, a futuro é o will, aí o virá você não sabe se você usa o come ou o go, e aí você se perde. Peraí, você está falando de quem? Eu preciso de um sujeito. Eu preciso de um sujeito. De quem que você está falando? Do seu chefe? Então você vai começar com o seu chefe. My boss. Ele, he ou she. Futuro, will. Aí você complementa. Will come next week. My boss will come next. Então eu preciso disso aqui, ó. SVO, sujeito, verbo, objeto. O que é o objeto? É o complemento do verbo. Vou te mostrar isso na prática. A língua inglesa segue religiosamente esse beabá. Se você seguir isso aqui, você nunca mais vai ter problema. Por quê? Porque existe quase que uma tentação demoníaca dentro da gente de começar tudo com yesterday, next week. A gente sempre começa frases com elementos temporais e eu não consigo entender o porquê. Frase se começa com sujeito. Vamos lá. I bought. Eu comprei. Eu comprei o quê? Pergunta. I bought. O what? O
que eu comprei? Pergunta ao verbo. Lembra lá na sexta série, sétima, né? A gente aprendeu o verbo transitivo direto, indireto. Se você compra algo. Lembra disso? Então, o inglês ele segue religiosamente isso. No português nem tanto, mas no inglês a gente segue isso. Então é muito mais simples. Está lá, ó, o meu sujeito e meu verbo. Está aqui, ó, o meu S e meu V. O que vem tudo a partir dali é meu complemento, é meu objeto. Então, ó, I bought. Pergunta ao verbo. What? I bought an ice cream. Eu comprei um sorvete. A próxima pergunta é where. É lugar, place. Onde que você comprou o sorvete? I bought an ice cream at McDonald's. Se você está me falando quem é o sujeito, quem que é o verbo, o complemento, que foi que você comprou, onde foi que você comprou, qual que é a última pergunta que resta? Quando você comprou? Time, when? E aí você vai responder, I bought an ice cream at McDonald's yesterday. Tá lá, todos os meus elementos. Qual que é o problema? Pensa em português. Em português você vai fazer, eu ontem comprei um sanduíche, ontem eu. Você não tem muita ordem, né? Mas no inglês, se você seguir essa ordem, tá tudo bonitinho. Qual que é a ordem? Olha lá. Sujeito, verbo, objeto, place and time. Lugar e tempo. Por que o tempo está aqui em amarelo? Porque se você quiser dar ênfase, você traz o tempo para frente. Olha só. Tempo, sujeito, verbo, objeto e lugar. Então, eu coloco aqui só para dar uma ênfase. Então, ó, yesterday, I bought an ice cream at McDonald's. O que você percebe? Que não importa a ordem, mas desde que você seja o quê? Prático, racional, responda as perguntas, faça pergunta ao verbo, e naturalmente esses elementos vão aparecendo. E você vai perceber o quê? Ah, tanto faz colocar o tempo na frente? Não, porque aqui você está dando ênfase. Então eu só coloco o tempo na frente quando eu quero dar ênfase numa informação. Mas o padrão é esse. Ah, Yusuf, se eu não quiser falar o lugar, é só colocar o tempo no final. I bought an ice cream yesterday. Acabou. Ah, eu não quero falar, né? Eu não quero falar quando que foi, eu só quero falar que eu comprei. Então, nesse caso, não dá. Quando é passado, você sempre tem que falar quando. Esse é o segredo na língua inglesa. Toda vez que você usar o passado, você vai ter que falar um tempo que acabou no passado. Por quê? Porque se você não falar quando, você vai ter que usar quem? O have. Lembra que eu acabei de falar no segundo slide? Toda vez que a ação, o tempo, a situação estiverem em aberto, eu vou usar o have. Vimos mais uma peça. Poderia ser qualquer tempo verbal aqui. A ordem seria exatamente essa. Essa é a base, a estrutura do idioma. O idioma funciona dessa forma. Muito mais prático, muito mais fácil. Você não precisa saber gramática. O que você precisa? Praticar isso aqui. Aí sim, fazer exercício, partindo das suas próprias frases, você vai começar a entender que isso tem uma lógica de funcionamento. Agora, pensa num conjunto de fórmulas, né? Num Excel, eu estou te dando as peças e o desafio aqui é a gente juntar essas peças, como se fosse um jogo de Lego, conectando as peças, só que eu não vou conectar para você, quem vai conectar é você. Senão, o que é aprendizagem? Ou então eu estou sendo simplesmente uma babá aqui, né? Não existe. Aprendizagem é 80% do aluno e 20% meu. O que eu faço com meus alunos, basicamente, é ser um guia, né? É orientar, mostrar, trabalhar com a dificuldade de cada um e a partir disso vai se formando os elementos. Mas para isso você precisa o quê? Metodologia, didática, estudo, né? Imagina, 15 anos que eu sou professor, tem 27, 28 anos que eu estudo a língua inglesa e continuo estudando. Né? Agora vamos dar um próximo passo, partindo do português. Olha só, eu vou pegar essas duas frases aqui, ó. Eu dou meu telefone para você e eu gosto dela e ela gosta de mim. Com o inglês que você tem, por mais básico que você acha que seja o seu inglês, eu desafio você a pensar em como você falaria essas duas frases no inglês. O que acontece? Na primeira, é muito comum, né, a gente ver uma dúvida aqui, ó. Você não sabe se você usa o to ou ou se usa o for. Todo mundo se perde nessa questão de preposição, né? Na segunda, a gente tem essa questão dos pronomes, né? Eu gosto dela e ela gosta de mim. E aí
eu falo para você o seguinte: você precisa saber todas as preposições? Não precisa. Você precisa saber todos os pronomes? Também não precisa. Por quê? Porque se você simplesmente conhecer a estrutura do idioma e você reposicionar esses elementos, você vai perceber que é muito mais fácil. Eu vou aqui naquilo que eu mais escuto, tá? Eu escuto assim, ó. I give my phone number to you or for you? Né? Aqui a pessoa fica na dúvida, ela não sabe o que que usa, né? Então ela vem aqui, ó. I give my, né? O telefone, phone number, aí fica na dúvida se colocou to ou for. I give my phone number to or for you. Tá aqui. E aqui, às vezes, também tem gente que faz isso aqui, né? I like she and she likes I. Ou não sabe se coloca o me, não sabe o que que faz ali. O que que eu quero te trazer como, né? PVP. O que que é PVP? Sempre esse verbo, ó, o meu número 2 lá de novo, ó, minha fórmula lá, ó, o meu número 2 lá, ó. Sempre o verbo, ele vem acompanhado de duas pessoas. O que que isso quer dizer? Essa é a estrutura da língua. Eu sempre trago a segunda pessoa que eu estou me referindo para junto desse verbo. A partir do momento que eu faço isso, olha como essa comunicação fica mais fácil. I give you. Quem que é you? Ó, eu peguei o you que estava aqui no finalzinho, ó. Tô pegando você e vou trazer para cá, ó. Por que que o gringo fala eu dou você? Por que que ele fala eu dou você? Porque ele está pensando em inglês e colocando no português. E o que que você tem que fazer? Ou por que que você comete erro? Você comete erro porque você pensa em português e coloca em inglês. Olha como é muito mais fácil. I give you. Olha lá, tem o meu verbo, coloco a pessoa aqui e aí eu trago a segunda pessoa para cá, ó, a minha fórmula aqui, ó. I give you o quê? My phone number. Olha lá, eu não preciso de to e for. Acabou. Acaba o problema. E eu sempre posso fazer isso? Sempre. Independentemente do tempo verbal? Independentemente. Te desafio. Pode abrir qualquer coisa em inglês, qualquer site, pode ver o e-mail que você recebe na empresa, pode ver qualquer coisa. Você vai perceber que é muito mais simples. Oh, mas nunca ninguém me disse isso. Não tenho culpa. Não é minha culpa, eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo isso. Isso para mim é inglês. Ah, e a questão dos pronomes? A mesma coisa. Olha só. I like her. Por que I like her? Aqui eu tenho um pronome, né? E isso é importante. Quem são esses pronomes? A primeira pessoa sempre é um pronome pessoal. A segunda pessoa não é um objeto, então o meu pronome é objeto. Né? Então, para isso que serve. O que, que adianta você saber tabelas, né? Todo mundo, eu falo que tem dois tipos de aluno, né? Tem o tarado da gramática, ele consome, ele quer gramática, e tem o fóbico, né? Ah, eu tenho medo, eu não falo porque eu tenho vergonha e tal. Basicamente, o aluno, ele se, né, identifica assim, ou ele tem medo, vergonha, é o fóbico, ou ele é o taradão da gramática e quer consumir gramática. E o convite que eu faço é o quê? É que você dê um passo, né? Aqui não somos criança, aqui a gente está todo mundo buscando, né, uma melhoria contínua, né? Porque a gente quer galgar, né, oportunidades melhores, mas de uma maneira consciente, né? Entender que você não está gastando, você está investindo, e todo investimento ele te traz retorno. Por quê? Porque a primeira promoção que você receber por causa do inglês, a primeira oportunidade que você receber por causa do inglês, ele se paga. O inglês traz o retorno, ainda que seja um happy hour. O gringo chega, né? Só quem que vai ir lá pro happy hour, lá pro coco bambu com o gringo? Quem se comunica. Quem não se comunica, né, perdeu. Ah, não tem almoço grátis. Tem sim, tem almoço grátis, tem cerveja grátis, tem churrascaria grátis, desde que você se comunique em inglês. Pô, lógico que tem, né? Então, tá aqui, ó. Então, I like she não vai ser I like she. Por quê? Porque she é um pronome pessoal. Então, I like her. Olha lá. Pessoa, verbo, pessoa. I like her and she likes me. Olha lá. Então, por que me? Porque aqui é um pronome objeto, né? Sempre depois do verbo, um pronome objeto. E antes do verbo, no início, um pronome pessoal. Nossa, mas aqui está no meio. Não, aqui não está no meio, né? Quando eu coloco and, é uma conjunção, eu estou unindo duas orações, e aí simplesmente, né? Eu estou iniciando uma nova frase. Pessoal, 30 minutos, 3 slides. Olha o volume de conhecimento, porque isso aqui não é informação, tá? Isso aqui não é informação, isso aqui é conhecimento. Quando a gente transforma, a habilidade de transformar informação em conhecimento. O que, que você tem que fazer com isso aqui?
Ressignificar é a palavra. Ressignificar e desaportuguesar o teu inglês, porque a partir de agora as coisas começam a fazer sentido. Trouxe aqui uma amostragem do que é a metodologia e mostrar para você o que independentemente da maneira que você aprenda, seja você um aluno sinestésico, né, que gosta de anotar tudo, seja uma pessoa mais auditiva ou uma pessoa mais visual, a partir do momento que você tem consciência dessa base estrutural, né, como que essa estrutura da língua inglesa funciona, aliado àquilo que nós vamos fazer na aula de amanhã, e por isso é importante, né, que você também participe, que é a questão fonética e morfológica, você vai perceber que a língua é muito simples. Eu tenho alunos que entre 4 e 6 meses se comunicam na língua inglesa. Mas por quê? Porque seguem o que eu peço, fazem o que eu peço, né? Não é uma questão de quantidade, mas de qualidade, né? Você não precisa, nossa, eu quero estudar 1 hora todo dia, você não vai estudar, né? Eu preciso que você faça meia hora, mas faça bem feita 1 vez por semana. Se você fizer meia hora por semana muito bem feita e depois ao longo da semana você faça as suas atividades, faça as suas conexões, o resto é consequência. Consequência. Numa entrevista, ninguém vai te pedir o seu certificado, todo mundo vai querer saber se você se comunica. E como que você se comunica se você não tem estrutura? Bom, é isso, essa foi a aula. A aula de amanhã, então, estrutura morfológica e fonética, né? Com base nisso, eu quero aproveitar, eu quero oferecer um primeiro bônus. Aqui vão ter 2 bônus para vocês que participam, né? Quem não participa não tem, mas para quem participou tem. Eu fiz um apanhado, um exercício bem interessante. Eu selecionei algumas músicas, 56 especificamente, e aí dentro dessas músicas eu retirei algumas palavras específicas, seguindo essa lógica estrutural, e ali o que eu proponho que você faça? Que você faça uma música por semana. O que você vai fazer? Você pega a música, ali é o arquivo que vou mandar para vocês agora, você vai pegar esse arquivo, né? Você vai ler, grifa as palavras que não sabe. A partir do momento que você grifou, verificou as palavras que você não sabe, você copia ou digita aquilo, né, aquela música, e simplesmente você vai ouvi-la. Fazendo esse passo a passo, eu lhe asseguro que uma meia dúzia de, né, literalmente, 6 músicas que você faça, você vai perceber que vai dar o seu ouvido vai abrir. Então, a aprendizagem, essa estrutura, ela vem por onde? Pelo listening. Não é você sabendo gramática que vai fazer diferença na. Não, gramática é um outro momento. Gramática é para mim que sou professor. Eu sou professor, eu preciso estudar gramática para poder facilitar para você. Eu sou facilitador. Você não precisa de gramática, você precisa de conhecimento. E eu sou essa pessoa, eu sou o agente que faz isso. Então, isso aqui eu vou mandar para vocês. Né? Eu vou mandar por e-mail, mandar no grupo também. Para que vocês possam usufruir. Eu coloquei vários, né? Porque eu sei que de repente, eu não gosto de Adele, eu não gosto de, mas tem lá para todo tipo, de todas as épocas. Então, isso aqui eu vou mandar para vocês. Bom, vamos lá, a gente tem uns 10 minutinhos aqui. Deixa eu parar de compartilhar e aí eu quero selecionar algumas, né, perguntas que foram enviadas aqui. E eu já agradeço a todos. E aí, tem alguma pergunta? Eu deixo aqui. Não, pensei que você. Por favor, um corajoso aí que possa enviar pergunta, que possa. Algum questionamento, alguma coisa, quer que eu volte alguma explicação? À vontade, temos tempo aqui um pouquinho, dá para a gente dialogar. Mas para quem não dei boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá, então, alguma pergunta, algum fato interessante, alguns dos 3 slides, alguma coisa que vocês queiram pontuar? Se quiser também abrir o microfone, perguntar diretamente, não tem problema algum. Só me permitam tomar uma aguinha aqui. Hidratação é importante. Sim, alguma alma eu abri o microfone. Oi, Ilso, tá joia? Boa noite, tudo bem, Elisângela? Beleza, tô joia. Então, tá bom. Então, só para entender um pouquinho a sequência, vai ter mais a aula de amanhã, né, no caso, né, você vai fazer a apresentação, e aí depois você vai apresentar o escopo que seria
né? Quanto tempo, tal? Como que, assim, qual que é o seu cronograma? Só para... Não, basicamente eu tenho essa aula amanhã, que é a continuação. Não quis deixar tudo junto aqui, porque senão ia ficar uma coisa, né? Imagino que a Sim, cabeça de vocês já devem estar, a né, mil. com a quantidade de informação. Na verdade, isso é algo prévio àquilo que eu vou propor, né? Ah, Então, tá. Então, eu tenho né, óbvio, né? Tem um curso, né, que são sim. 2 semanas de aula nessa mesma lógica, nessa mesma perspectiva, onde a abordagem é que tirar, né, a pessoa dessa inércia, dessa coisa, eu estou travado, eu não consigo me comunicar. Eu acho que minimamente hoje, se você consegue entender o porquê que você não se comunica, eu acho que com base nesses 3 slides, né, da maneira que eu apresentei, e mais o complemento da aula de amanhã, eu acho que esse curso vem, né, de uma maneira bem tranquila, bem, vamos lá, não digo fácil, mas é, cartesiana, racional, de que vai mostrar para você o quê? O atalho de como, né, não tem mágica. No fim das Sim. contas, é o quê? Eu vou facilitar aquela tua dificuldade que você tem para poder Uhum. fazer essa comunicação. Então, Ah, bacana. a coisa é mais ou menos assim. Não sei se eu consegui responder, mas Não, amanhã eu mostro de uma maneira sim. mais. Uhum. Era mais isso mesmo. Se amanhã ia detalhar mais, no Sim, aí caso, eu como vai ser a sequência. Entendi. detalhe. Muito Valeu. obrigado. Deixa eu responder aqui o Hermeta aqui que mandou aqui. Ok. Quando usar o hurry, não o she. Exatamente. Então, o que a gente precisa entender? Existem 2 categorias de pronomes, né, na língua inglesa: o pronome pessoal e o pronome objeto. Então, quando eu falo ela pode ser tanto o she quanto pode ser o her. Mas quando que eu vou usar o she e quando que eu vou usar o her? O she sempre antes do verbo, na posição do sujeito. O her sempre depois do verbo, na posição de objeto. Independentemente. Quando que eu vou usar o I? Na posição de sujeito. Quando eu vou usar o me? Depois do verbo. Então, o mais importante não é você decorar a tabelinha, as listas. O mais importante é que você faça o quê? O mais importante é que você entenda quando que eu vou usar o pronome pessoal antes do verbo. Quando que eu vou usar o pronome objeto? Depois do verbo. E assim as coisas começam, né, a fazer sentido. Eu canso de ver pessoas que saem do país, pagam rios de dinheiro em dólar, em euro, em tudo quanto é moeda. Sabe para quê? Para aprender gramática. E aí? Não é mais fácil aprender aqui? Aqui pelo menos é mais barato, né? Mas aí não é uma questão de gramática, é uma questão do quê? O que adianta você memorizar listas de verbo, listas de pronomes? Você precisa saber o quê? Quando usar. Então, olha só, eu não sei fazer um bolo. Eu vou lá, assisto Ana Maria Braga, pego uma receita, né, na internet. Quando que eu vou aprender a fazer o bolo? Por repetição? Aí eu jogo a receita fora porque eu decorei como fazer o bolo. Eu sei fazer o bolo? Para mim, não. Sabe quando que eu sei fazer o bolo? Quando eu me liberto até daquilo que eu memorizei. Eu não vou colocar 3 ovos, não, vou colocar 2 ovos. Eu não vou usar óleo, não, vou usar manteiga. Sabe aquela coisa quando você vê sua mãe, sua avó fazendo um bolo? Mais ou menos isso. Língua é a mesma coisa. O que adianta eu saber tabelas, gramática? Isso não vai. Só vai me fazer comprar um novo livro, né? Pegar um teacher da vida que nem. Eu nasci no Brasil, falo português, estudei português. Eu posso ser professor de português? Eu vou mudar para o Canadá. Chegar lá no Canadá, meu emprego vai ser professor de português? Não vai. Por quê? Porque não dá. Aí o cara vem de outro país, chega aqui no Brasil, adivinha qual que é a primeira profissão que ele consegue? English teacher. E aí eu te pergunto, o que é o diploma dele? É a certidão de nascimento? Então não é só, né, uma questão gramatical, existe também todo um contexto que não contribui muito para que a pessoa desenvolva, né, na língua inglesa. Então, fluência, para mim, fluência é se comunicar. Se você conseguir se comunicar no idioma, você é fluente. Sabe o que eu vejo? Eu vejo alunos que ficam comigo 5 meses, 6 meses, fizeram 1, 2 módulos do meu curso. Depois desse tempo, já estão galgando outras oportunidades dentro das próprias empresas que eles estão ou em outras empresas. E o que eu fiz de diferente?
nada. Eu só apresentei para eles que é uma abordagem estrutural e não uma abordagem gramatical. Gente, beleza, tá aqui, o Thiago escreveu aqui.